Bem-vindos ao Intervalo Literário, você está aqui para assistir a continuação do último vídeo da playlist, onde eu estava falando do capítulo 3, mas o vídeo ficou grande, então a gente vai terminar aqui. E a gente vai falar da relação de Jesus com a nova Páscoa. Bem, primeiramente, eu não sei, parece que existe uma dúvida se a última ceia era a ceia da Páscoa, mas o Brent fala que existem 14 paralelos perfeitos com a tradição judaica da Páscoa do primeiro século, com o relato da última ceia. Para além das semelhanças, ocorreram novidades, né? Então, por exemplo, a Páscoa era celebrada em família. E ali Jesus não é pai dos apóstolos, eles não estão em família. Jesus tinha que estar em casa e não estava. A questão é que, como essa é a Páscoa do Messias, ou seja, a Páscoa em que o Messias viria à meia-noite, se você ainda não assistiu o vídeo passado, eu expliquei isso lá. Existia também a possibilidade de que já pensou se os 12 apóstolos fossem casados, mas 12 famílias estavam passando uma Páscoa totalmente diferente, sem o pai lá e tudo mais. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu também não sei, sou totalmente ignorante em relação à tradição, se os apóstolos eram casados ou não, né? A questão toda é que Jesus vai mudar a explicação ali do pão, do vinho, dos pães ázimos, do cordeiro, tudo apontando para o futuro e nada daquela prefiguração antiga da Páscoa. Não porque Jesus estivesse ignorando a tradição, mas porque ele estava ali exatamente na transição, entendeu? Que os apóstolos e os judeus, na verdade, já aguardavam da instituição de uma nova aliança. E olha só, existe um paralelo muito grande com o que acontecia na Páscoa com as palavras de Jesus. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte a respeito do corpo. Isso aqui está no Mishnah. O Rabino Eliezer, filho do Rabino Zadok, diz o seguinte: e no templo sagrado eles costumavam trazer perante a ele o corpo da oferta da Páscoa, que era o corpo, né, do cordeiro. E isso Jesus falando, né, toma o pão. Olha só como é que Jesus vai fazer a transição do cordeiro para o pão, né? Ele toma o pão e diz: tomai, comei, isto é o meu corpo. Muito interessante, né? E tem também aqui agora a questão de como que todo aquele sangue, né, que era extraído ali dos cordeiros era derramado no altar. Gente, era assim, preciso vários sacerdotes para poder pegar todas aquelas bacias com sangue e derramar no altar para ser oferecido ao Senhor. E aí quando Jesus fala, né? Em seguida pega o cálice, deu graças, passou a eles dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. É a mesma linguagem. Jesus pega o vinho que ele vai transformar, né, no seu sangue, e o pão que ele apresenta como o próprio corpo dele, e essa é a linguagem sacrificial da Páscoa. Nessa situação, a gente chega à conclusão de que a última ceia é a Páscoa do Messias. É muito incrível, né? Eu fico maravilhada com essas coisas. Outro ponto é que Jesus restaura o sacerdócio das 12 tribos com os 12 apóstolos. No outro vídeo eu disse que as 12 tribos perderam o sacerdócio e só a tribo de Levi, né, ficou com o sacerdócio. Aqui é restaurado, porque Jesus fala com os 12, vocês vão fazer isso, vocês vão repetir este sacrifício, vocês vão fazer o que eu estou mandando, os 12. É impressionante, agora o templo vai ser destruído, os sacrifícios vão parar de ser feitos, e enquanto a igreja continua fazendo, né, o próprio sacrifício de Jesus Cristo. E esse sacrifício dos apóstolos é repetido até hoje na igreja pela sucessão apostólica. E o que tudo isso tem a ver, né, com a Eucaristia? Isso é fácil, né? Ele ensina que vai ser morto, ou seja, ele tem o corpo, ele vai ter o seu sangue derramado, e exatamente como acontecia ali com o cordeiro da Páscoa. Mas o ritual não estava concluído, gente. Olha só, a crucificação do cordeiro não é o final da Páscoa, não é o final da Páscoa do Messias. Porque, vocês lembram lá dos passos da Páscoa? Tem que comer o cordeiro. Como é que eu, né, depois de tanto tempo, vou comer o cordeiro da Páscoa que Jesus realizou exatamente na Eucaristia? Essa é a grande chave para entender essa prefiguração, né, do sacrifício do cordeiro e do banquete da Páscoa.
Tanto Jesus falando este é meu corpo a respeito do pão, quanto Paulo falando o cálice que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo, e o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo, não deixam margem para uma visão meramente simbólica. Não tem como o povo de Deus ficar só com a visão simbólica, né, da Eucaristia. Em resumo, assim como os judeus antigos viam suas Páscoas como uma participação no êxodo do Egito, São Paulo e outros cristãos do primeiro século também viam a Eucaristia como uma verdadeira participação, tanto na última ceia quanto na morte de Jesus. Entretanto, a Páscoa não é a única chave que desvenda o mistério da última ceia. E aí a gente vai começar a falar do maná. E aí, isso é no próximo vídeo. Então, se você quiser continuar acompanhando a playlist, se inscreve no canal, clica no sininho, dá um like nesse vídeo. Dá um like nesse vídeo e aguarde o próximo vídeo da playlist. Tchau, tchau.